Olá, queridos, queridas, que bom podermos estar aqui em mais um vídeo do nosso projeto Filha Amada de Deus, né? Nós estamos dando continuidade hoje no terceiro vídeo sobre a saúde da mulher. Hoje, em especial, nós vamos estar falando sobre a osteoporose, que é uma doença muito grave e é uma doença silenciosa e que pode ser prevenida. E para isso nós trouxemos a nossa convidada, que é a doutora Simone Bertazzi Moreal. Ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, fez residência em ginecologia e obstetrícia, só que hoje ela atua como ginecologista. Ela tem o título da área de atuação em sexologia e ela é sócia da clínica G-Mind, que é Ginecologia e Saúde Mental. Então, é um prazer, Simone, estar recebendo você no nosso projeto. Muito obrigada por nos atender ao nosso pedido, né, de estar aqui, falando sobre, para a mulher, assuntos tão importantes, né, e que muitas vezes são deixados de lado, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você e a todas as pessoas que seguem o seu canal. Eu fico muito feliz em poder contribuir, eu adoro falar sobre saúde, né? Afinal de contas, a gente entra na medicina por paixão, né? É verdade. E eu sugeri esse tema da osteoporose porque é uma doença grave e que, como ela comentou, não costuma dar sintomas. Então, as pessoas vão se preocupar com a osteoporose quando elas sofrem a pior consequência, que é uma fratura. Mas elas deveriam já estar atentas a isso desde muito cedo, porque nós conseguimos prevenir a osteoporose. Então, o que é essa doença, né? A osteoporose é uma fragilidade óssea, né? Com o passar do tempo, nós temos lá no nosso corpo umas células que são responsáveis por remodelar os nossos ossos ao longo da vida. Então, nós temos uma turma que vai lá e destrói o osso e a outra turma que vai lá e constrói o osso. Com o passar do tempo, vai acontecendo um desequilíbrio no trabalho dessas duas turmas e nós temos mais atividade da turminha que destrói o osso versus a atividade da turminha que constrói o osso. Então, o nosso osso vai ficando mais ralo, mais frágil. É diferente da artrose, que todo mundo já ouviu falar que é o desgaste das articulações. Esse não, é o osso que fica mais fraco, fica fácil de quebrar, tá? Então, a osteoporose, por que eu tô falando disso se eu sou ginecologista? Porque é uma doença que acontece em homens e mulheres, mas que é extremamente mais comum em mulheres, especialmente em mulheres após a menopausa. Então, é o ginecologista que acaba fazendo o diagnóstico da osteoporose através dos exames de rotina da mulher. E é o ginecologista também, uma das especialidades médicas que trata a osteoporose. Tem outras, né? O ortopedista também trata, o reumatologista, o geriatra, acho que o endocrinologista também. Mas acaba sendo que na mulher, essa interface, pelo fato do ginecologista ser o clínico da mulher, né? Sim, é verdade. Acaba ficando muito presente no nosso dia a dia. Então, assim, como eu comentei, não costuma dar sintomas, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, escorrega no banheiro, cai e fratura o fêmur. Então, assim, uma queda simples, né? Uma queda da própria altura, ou às vezes acontece também, por exemplo, aquela senhorinha mais idosa, mais frágil, vai ser abraçada por um neto mais forte, fratura a costela, né? Fraturas espontâneas de coluna, né? A gente vai tendo um achatamento do tamanho das vértebras da coluna. Então, essas fraturinhas, né, e também as fraturonas, elas aumentam o risco da pessoa se tornar dependente, né? Vai atrapalhando a mobilidade, vai atrapalhando a autonomia. E no caso da fratura de fêmur, nós também temos uma grande mortalidade, né? Então, assim, de cada 4 pessoas idosas que têm uma fratura de fêmur, uma vai morrer pela fratura em si, que pode dar um tromboembolismo, ou pelas consequências de ficar acamado e de ficar mais frágil após essa fratura. Então, é algo realmente muito grave. E, assim, tão comum que no Brasil nós temos em torno de 100 milhões, 10 milhões de pessoas com osteoporose,
Só que apenas 20% dessas pessoas sabem que tem osteoporose. Então, por isso que a gente precisa mesmo falar sobre esse tema. Então tem que fazer o diagnóstico. Isso, fazer o diagnóstico. Porque muitas não têm a doença, mas não sabem que tem a doença, né? Então, como desconfiar, né? Então, é isso que eu ia perguntar. Como é que eu sei se eu tenho essa osteoporose ou não? Então, a osteoporose é mais comum nas mulheres de origem asiática ou europeia, tá? Então, assim, o biotipo mais comum de osteoporose é aquela mulher bem miudinha, magrinha e branquinha, tá? As pessoas mais magras, no sentido assim de índice de massa corporal já baixo mesmo, de desnutrição, são pessoas que têm mais risco de osteoporose. Então, assim, se chegar para mim uma paciente com esse biotipo, eu olho para ela e já penso, osteoporose, já vou correndo pedir um exame de densitometria, que é o que faz efetivamente esse diagnóstico. Outra coisa, por exemplo, vocês já ouviram falar que a gente vai envelhecendo e vai encolhendo, certo? Isso mesmo. Então, assim, quando aquela pessoa que perdeu muita altura depois dos 40 anos, 4 centímetros ou mais, provavelmente está perdendo a altura porque está tendo microfraturas nas vértebras, né, nos tijolinhos da coluna, digamos assim. Então, essa pessoa também tem um indício indireto de que ela pode estar desenvolvendo a osteoporose. E existem outros fatores de risco, por exemplo, algumas doenças, né? Quem tem diabetes, quem tem artrite reumatoide, quem tem alguns casos de depressão, uso crônico de inibidores de recaptação de serotonina, que é uma classe de medicamentos, anticonvulsivantes, imunossupressores, por exemplo, quem fez um transplante precisa usar imunossupressor. Por exemplo, quem teve um câncer de mama, um câncer de próstata, que precisou usar bloqueador hormonal. Então, essas pessoas, conforme elas contam a história de vida delas, a gente vai desconfiando que tem um risco a mais de desenvolver a osteoporose. Pessoa que não faz exercício, pessoa que come mal, que tem baixa ingestão de cálcio, Nós vamos bater no exercício. Vai, eu sou a louca do exercício, gente. E na alimentação saudável. É verdade, né? A alimentação. Como é que eu sei se eu tô comendo cálcio do jeito certo, né? A ingestão de cálcio, ela vem principalmente dos laticínios, né? Alimentos derivados do leite e leite. Especialmente aqueles integrais, né? Porque o leite zero lactose, ele vai ter uma menor biodisponibilidade de absorção do cálcio, mas serve também, né? Então, assim, por exemplo, num copinho de 240 ml de leite ou de iogurte, eu vou ter 300 miligramas de cálcio. Então, digamos assim, se eu tomar 4 copos de leite por dia, eu tô bem, né? Sim. Mas é difícil alguém que tome 4 copos de leite por dia, né? Mas aí você entra o queijo, entra os grãos, né? Feijão, grão de bico, lentilha, o agrião, Os oleaginosos, isso. isso, as sementinhas, girassol, gergelim. O agrião é riquíssimo em cálcio. Olha aí, ó. Verduras de São as dicas. vegetais de folha escura, né? Couve, brócolis, né? Então, todos eles têm bastante cálcio. Existe, inclusive, um site que se você colocar lá no Google, calculadora de cálcio da IOF, e IOF é Fundação Internacional da Osteoporose, Fundação Internacional de Osteoporose. Você coloca lá, calculadora de cálcio da IOF, vai aparecer o link. Pode até ser que o link esteja em inglês, mas tem a opção de mudar para português na hora. E ali você vai colocar mais ou menos o que você ingere em uma semana desses alimentos que são mais ricos em cálcio. E ela vai contar para você se você está adequadamente, se a tua ingestão de cálcio está adequada ou não. Se não estiver adequada e você não tiver condições, assim, não gosto disso, eu não posso comer isso, não tiver como melhorar, aí você precisa conversar com o médico para fazer a suplementação, né? Numa cápsula de cálcio. A vitamina D também, que é isso, importantíssima. Aqui, quem está assistindo esse vídeo aqui da região de Curitiba, sabe que aqui a vitamina D é endemicamente baixa, porque nós temos baixa incidência de sol. E a vitamina D está relacionada com a absorção do cálcio. Então, manter níveis adequados de vitamina D ao longo da vida é importantíssimo também para a prevenção. E quando eu falo ao longo da vida, eu falo desde criança, né? Não é só quando tá idoso, não. Porque a nossa reserva de ossos, nós fazemos
quando nós somos crianças e adultos jovens. Então, o nosso pico, a fase da vida que o nosso osso tem mais cálcio guardado é em torno dos 20, 24 anos de idade. Então, se nós não tivermos uma boa construção de ossos na infância e adolescência, a gente vai ter mais risco de ter osteoporose quando nós estivermos mais velhos. Avançada, né? Então, o que mais que a gente poderia estar falando? Por exemplo... como é que trata, né? Medicamentos, né? A osteoporose precisa, além da reposição de cálcio e vitamina D, ela pode ser tratada com medicamentos orais, né? Remedinhos, com injeções e na caso das mulheres, com a reposição hormonal. A reposição hormonal, aquela que a gente falou no vídeo sobre o climatério, ela é muito importante para a prevenção e para o tratamento da osteoporose. Então, é uma doença crônica também, né? Se você parar de tratar, ela vai voltar. Então, é algo que você começa a tratar e você vai ter que tratar para a vida inteira. Pode até ser que tenha períodos de pausa esse tratamento, mas vai precisar tratar pela vida toda, né? E o exercício não é qualquer um, né? Porque, gente, é assim, o nosso corpo é muito assim. O que não tá usando, ele aproveita para outra coisa, né? Então, se você fizer exercício sem impacto nenhum, não vai fazer muito resultado para a osteoporose. Por exemplo, a hidroginástica é um ótimo exercício, mas para a osteoporose não. Para a osteoporose, o melhor é musculação. Porque com a musculação, você vai estimular os ossos. E o corpo vai entender, não, tá precisando de força aqui, então eu não vou tirar o cálcio daqui, vou aproveitar de outro lugar, né? Então, isso é uma forma que nós temos de sinalizar para o nosso corpo que nós precisamos daquele osso fortalecido, né? Então, o exercício de força é o mais recomendado para essa situação. E evitar quedas, né? É ótimo. Então, a outra dica, exercício, a musculação é importante. Sim. Mas aí também podemos estar usando aí um pilates. Sim, que não pode fazer musculação, né? Fortalecer, sim. E o pilates, ele tem um trabalho muito importante que é o equilíbrio. E quando você tem risco de quedas, você tem mais risco de fraturas, né? Então, você fazer um exercício ideal, né? que trabalha o equilíbrio ajuda a prevenir as quedas. Lembrei de mais uma coisa. Existe o termo que nós falamos que é a casa segura, né? O que é a casa segura? Não esperar o idoso cair para depois você tomar as medidas de precaução de acidente. Então, assim, colocar aquela barra de apoio no banheiro, tirar o tapete que escorrega, né? Observar o tipo de calçado que esse idoso está usando para ele não tropeçar. Então, assim, observar o ambiente e diminuir os riscos de queda. E lembrar que o lugar que mais acontece esses acidentes é dentro do banheiro. No banheiro. É porque fica liso, né? Por causa do chuveiro, umidade e tal. Muitas vezes existe uma situação também que depois que a gente urina, tem uma queda de pressão fisiológica, né? A bexiga estava muito cheia, você urina, cai um pouco a pressão. E aí o idoso vai sentar no vaso sanitário, faz o xixi, quando levanta, cai a pressão, ele pode ter uma queda. Então, nesse momento, a barra de apoio é muito importante, que daí se segura e não cai, né? Então, pensar na prevenção de acidentes é fundamental, né? Sim. E nesse caso aí também entra o alcoolismo, né? Porque o uso de bebida alcoólica, o álcool diretamente já prejudica os ossos. E indiretamente aumenta o risco de quedas também, vai aumentar o risco de fraturas, né? Então, o que mais de tudo que poderíamos tabagismo, né? Também piora a saúde óssea. A gente já sabe que nós não devemos estar utilizando. A menopausa precoce também aumenta muito o risco da osteoporose, né? Então, aquela mulher que parou de menstruar muito cedo, é muito importante ela procurar o profissional para fazer a reposição hormonal para evitar a osteoporose. E é isso, né? Lembrei de mais uma coisa. Lembrei não, né? Eu colei, né? Que tá escrito aqui. Faz parte, gente. Faz parte. A sarcopenia. Sarcopenia é aquela pessoa que tem diminuição de músculos, né? Então, aquela pessoa fraquinha, essa pessoa vai investigar, porque provavelmente ou
ter, ou já tem, ou terá osteoporose. Então, a sarcopenia é uma doença que anda muito junta com a osteoporose. Então, será que lembramos de mais alguma coisa? Eu acho que foi tudo que a gente precisava falar, sim. Foi E a mais mensagem, importantes. então, Simone, para quem está nos assistindo, né? O que você daria como dica ou como uma mensagem para A mensagem, ao nosso... a mensagem principal nesse assunto é a prevenção mesmo, né? Seja em que idade que você esteja, né? Lembrar que o seu estilo de vida hoje é a sua poupança ou a sua dívida de saúde para o futuro, né? Então, ter lá hábitos saudáveis, trabalhar para construir um corpo saudável. E quando você já está um pouco mais maduro, observar também quem está à sua volta. Porque às vezes você vai ser o instrumento para alertar aquela pessoa de um diagnóstico de uma doença silenciosa e grave, como a osteoporose. Muito bem. Muito obrigada, né, pelas dicas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso terceiro episódio dos nossos vídeos, né? Eu agradeço você, doutora, pela tua disponibilidade de estar aqui e de passar tantas dicas importantes. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente passou. Não esqueça de ir lá, de curtir, de compartilhar com os amigos, com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal para ir acompanhando tudo que nós vamos estar postando nos próximos vídeos. Agradeço você. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau, até. Tchau.